A paz do Senhor Jesus. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos aqui dois versículos no livro de João, capítulo 13, e o versículo 26, que nos fala assim: respondeu Jesus: é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo-o molhado, deu a Judas, filho de Simeão Iscariote. E o capítulo 38, que também nos fala: respondeu Jesus: dará a vida por mim, em verdade te digo que jamais cantará o galo antes que me negue 3 vezes. Aleluia. Eu gostaria de falar aqui sobre dois homens da Bíblia, dois apóstolos do Senhor Jesus. São dois homens que Jesus escolheu para julgar as tribos de Israel. Eles eram apóstolos de Jesus Cristo, ao qual eles andavam junto com Jesus. Eles pregavam a palavra, eles expulsavam demônio, curavam enfermos, ouviam os ensinamentos de Jesus, viam Jesus adentrando dentro do templo e ali expulsando todos os salteadores, que ele fala que a minha casa será casa de oração. E nós vemos que esses dois homens andavam com Jesus, mas não eram convertidos. Porque hoje também não é diferente, existe muitos dentro da igreja, muitas pessoas que andam dentro da igreja dizendo que é de Jesus, pregando a palavra, fazendo e acontecendo milagres, pela misericórdia de Deus, porque é a misericórdia de Deus que não nos deixa ser consumido. Então não é diferente naquela época. Pedro era um homem que tinha posses, mas era um homem arrogante. Quantos hoje dentro da igreja não são arrogantes? Quantos hoje dentro da igreja não pegam o microfone para agredir um irmão, para agredir um servo, agredir um obreiro da casa do Senhor? Porque ele se sente o maior, ele se sente eu sou, porque eu sou o título, né? O título é que ele tem, é que vale tudo. Tem pastores que dizem que a ovelha não pode abençoar o pastor. Eu discordo disso, porque hoje em dia Deus ele levanta quem Ele quer para abençoar quem Ele quer, porque dele é que vem a provisão e não é do homem, sim, é de Deus. Então Deus ele sabe, conhece nós, porque nós somos templo do Espírito Santo, templos feitos não pela mão humana, mas sim pela mão de Deus. Então muitos hoje andam como Pedro e como Judas. Muitos andam como Pedro, porque Pedro ele andava com a espada do seu lado, porque ele acreditava em Jesus, mas não tinha tido uma experiência com ele. Por isso que ele andava com a espada, porque na hora do perigo ele puxava a sua espada. Quantos hoje não fazem a mesma coisa? Em vez de puxar a palavra de Deus, mas puxa assim a palavra errada, uma palavra que vem agradar somente ao homem e não a Deus. Aleluia, porque muitos estão desse jeito, como Pedro, que não enxergam verdadeiramente que Jesus é a justiça, mas eles se tornam a justiça, ele é o cajado, ele é a justiça. Ele esquece dos princípios da palavra de Deus que nos fala: vinde a mim, todos os cansados. Vinde a mim quer dizer vinde a Jesus, não vinde ao pastor, porque pastor ele não salva ninguém. Pastor ele pode aconselhar, e muitos poucos hoje aconselham certos. Assim era Pedro. E Pedro estava com Jesus. Pedro ele saiu, quando Jesus mandou de 2 em 2, ele veio cheio de alegria. Senhor, eu curei em teu nome, eu salvei em teu nome. Porque é assim que Deus faz. Porque nós não salvamos no nosso nome. Nós não buscamos ovelha no nosso nome, nós buscamos em nome de Jesus. Porque Ele é o principal, Ele é o cabeça da igreja. E Pedro, certa vez ele chegou a Jesus, e Jesus falou que ele teria que passar por aquele sofrimento, subir ao Calvário e verter todo o seu sangue. Pedro falou: irei contigo até a morte. Jesus fala: em verdade vos digo, ainda que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Pedro ali não entendeu nada. Só que quando Jesus foi preso, e ali Pedro acompanhando ele, Pedro negou verdadeiramente, conforme foi dito na palavra. E quando ele negou a última vez, Jesus olhou para ele, e ali ele entendeu o significado de nós andarmos com Jesus.
Ali verdadeiramente Pedro ele teve um encontro com Jesus, se arrependeu verdadeiramente. E ali ele se converteu, e ali ele largou de toda a sua arrogância, de toda a sua prepotência, de todo o seu engano. Ele deixou de tudo e passou a praticar a humildade. E ali se cumpriu a palavra de Pedro, a qual Jesus falou que Satanás queria se andar na vida dele, mas ele intercedeu ao Pai. Muitos têm que se converter ainda. E nós vemos agora outro homem também, apóstolo do Senhor Jesus, Judas Iscariote, o que traiu Jesus. Aleluia. Tem muitas pessoas que falam que Deus é mau, por que Deus não salvou ele? Deus deu oportunidades, e muitas oportunidades para ele. Ele é que não ouviu a voz de Deus. Quantos hoje não estão surdos espiritualmente, porque acha que Deus tem que descer do seu trono e falar com ele? Porque às vezes Deus manda os mais humildes falar com ele, e ele não dá atenção. Ele diz que aquilo não é com ele. Se Deus manda uma palavra de correção, essa palavra não é comigo, porque eu sou o maioral, eu é que faço. Ninguém pode subir acima de mim. Assim era Judas. E Judas ele roubava do Senhor. Ele pegava das ofertas a qual era dada para o ministério de Jesus. Ele roubava dali. Quantos hoje não estão preocupados somente com a lã das ovelhas? Se preocupando somente com o que está entrando dentro da igreja? Porque se aquele irmão me dá um dinheiro a mais dentro da igreja, o dízimo dele é maior, ele tem que ser exaltado, ele tem que ser colocado separado. E Jesus nos deu um exemplo muito forte na palavra do Senhor. Ele estava dentro do templo, e ali ele observava todos caminhando ali na caixa de ofertas, e ali depositava. E aí viu uma senhora que foi e colocou tudo que ela tinha, que eram as suas moedinhas. Jesus pergunta aos seus discípulos quem deu mais. Todos não souberam responder, responderam errado. Porque é assim que tem vários pastores hoje, que estão totalmente enganados e errados. Pastores que estão se enganando no púlpito, achando que é de Deus, mas de Deus tem bem pouquinho. De Deus ele não tem praticamente quase nada. E ali Jesus falou que nós devemos dar de coração, que nós devemos dar com a mão direita, que a esquerda não veja. Que não importa o que você esteja dando, mas sim o que importa é o que você está fazendo para o Evangelho. E Judas, ele achava que Jesus era o rei dessa terra, e Jesus realmente ele é o rei dessa terra, ele é o rei de tudo. Aleluia. Mas ele não veio aqui para julgar, mas ele sim veio para dar vida, e vida com abundância. Mas Judas não entendeu esse caminho, esse propósito do Senhor. E ali ele tentou pela sua maneira, aleluia, que entregando Jesus aconteceria algo. Muitos pensam que falar do irmão, usar microfone para falar mal do irmão. Muitos oram, oração contrária, porque aquele irmão já não serve mais para aquela casa de oração, que aquele irmão já não é mais nada, porque ele discordou de algo que foi falado. E muitas vezes, não é porque nós somos pastores que nós não devemos ouvir a ovelha. Muitas vezes nós devemos abaixar a cabeça assim e ouvir. E Judas foi ali e vendeu Jesus, nós sabemos disso, por aquelas 30 moedas. Aleluia. Quantos não estão vendendo o seu ministério por nada? Porque a sua igreja tem que ser melhor, a sua igreja tem que ser mais bonita, mais chamativa. Na minha igreja tem que ter o melhor. Na minha igreja tem que ter somente profetas. E esquece que a mensagem às vezes está com o mais humilde, que a mensagem às vezes está com aquele pequenininho, porque você não sabe de nada. Porque os escribas, Jesus chamava de raça de víboras, não entram e nem deixam o meu povo entrar. Quantos hoje não está levando o povo ao caminho errado? Acorda, povo.
Porque você também tem uma Bíblia na mão e você tem o direito hoje de ir até Jesus através do Espírito Santo e pedir sabedoria para que você não venha ficar enganado, continuar nesse caminho enganado. E nós vemos que Judas, aleluia, ele depois de tudo, ele viu a obra errada que ele tinha feito, ele foi e se matou. Judas nos deixa verdadeiramente algo a pensar. Qual o caminho que você está seguindo? Qual a verdade que você está seguindo? Você verdadeiramente está seguindo a Jesus Cristo? Ou você verdadeiramente está seguindo as palavras do homem? Verdadeiramente você está seguindo o que Jesus mandou você fazer? Ou você está fazendo para agradar ao homem? Você está acolhendo verdadeiramente servos do Senhor? Ou você está buscando verdadeiramente somente dentro das igrejas aquelas ovelhinhas que estão fraquinhas, trazendo para a sua igreja? O que você verdadeiramente está fazendo para o Evangelho de Jesus? Você está sendo diferente? Ou você está sendo um Judas da vida? Porque Jesus, ele fala que muitos estão fazendo sacrifício de tolo. Você está fazendo sacrifício de tolo? Ou você verdadeiramente é um Pedro e verdadeiramente você vai se arrepender de tudo que você está fazendo errado e vai fazer o certo? Porque muitos falam: eu aceitei Jesus, já estou garantido na salvação. Eu vejo a palavra de Deus nos falando que Jesus nos deu a esperança da salvação. E que todo aquele que quer servi-lo deve pegar a sua cruz e segui-lo. E se a sua cruz estiver pesada, chama Ele, Ele vai te ajudar. Chama Ele e vai te ajudar. Quantos hoje não estão idolatrando pastores, obreiros? Quantos hoje não acham que somente a oração daquela mulher que serve? Estão escolhendo quem é os melhores? Os santos da igreja? Nós, como servos do Senhor, verdadeiramente devemos servir a Deus em verdade e em espírito. Devemos buscar a salvação em Jesus Cristo. Devemos verdadeiramente abrir o nosso coração para que nós não venhamos a ser um Judas da vida aí. Que nós verdadeiramente devemos pregar o Evangelho verdadeiro. Muitos pregadores entram no púlpito, pregam a palavra e saem de lá do mesmo jeito. Porque ele não entende, eu estou fazendo esse vídeo, mas primeiramente tudo está sendo pregado é para mim. Porque existem erros na minha vida, porque eu não sou perfeito. Perfeito é o Deus que eu sirvo. Jesus é perfeito, Ele é a perfeição. É nele que eu busco a perfeição. E é nele que nós devemos buscar a perfeição. Não basta somente nós andarmos com Jesus, não basta somente nós estarmos na casa de Deus. Verdadeiramente nós devemos nos converter, é ter experiência com Deus, é buscar experiência com Jesus, é verdadeiramente entregar a nossa vida. Muitos pregam quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, de boca para fora. Antigamente havia mais união entre o povo evangélico, hoje em dia não. Minha igreja é maior, minha igreja é mais bonita. Nossa, aquela igreja ali não tem nem membro, eu nem vou lá. Porque ela não tem ninguém. Esquece que antes de chegar na igreja, naquela pequenininha, o Pai, o Filho e o Espírito Santo já estavam lá. Eles é quem dirige o culto, não é você, mas é Jesus quem dirige. Porque se você estiver dirigindo o culto, tem algo errado com você. Se você fala que você curou, que você salvou, tem alguma coisa errada com você.
Porque quem cura e salva é Jesus. Nós não podemos falar, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for através dele, se não vier diretamente de Deus. Para ser de Deus, verdadeiramente, você tem que buscar a Deus. Buscar. Não adianta você subir no monte, não adianta você dizer que faz e acontece, sendo que na realidade o seu coração é duro, seu coração não é convertido, você só está querendo é plateia. Hoje, Deus falou ao meu coração, e também está falando ao seu coração. Agradeça a Deus por tudo que Ele tem te dado. Agradeça a Deus pela humildade, pelo amor ao próximo, por amar a Deus de todo o coração, para que naquele dia, verdadeiramente, quando Jesus cruzar os ares, nós sejamos chamados por Ele. Que Deus, aleluia, pela sua imensa misericórdia, venha nos escolher para salvação. Porque já imaginou? Se Jesus, quando Ele vier e buscar a sua igreja, e nós ficarmos, o que será de nós? O que será da minha, da sua vida? Como nós poderemos encarar de novo o mundo? Como nós poderemos encarar aqueles que ficaram, sabendo que nós somos iguais a Ele? Porque Jesus nos chamou para a diferença, fazer a diferença, ser o sal e a luz desse mundo. Não arrogante, mas sim humilde. Pregar o Evangelho a toda criatura, pregar o Evangelho da salvação, pregar o Evangelho verdadeiro, o Evangelho que liberta os cativos, assim como nós éramos escravos do pecado, mas hoje somos filhos da livre. Amém? Que Deus abençoe grandemente as nossas vidas. Amém e amém. E que a paz esteja com todos nós, em nome de Jesus.